Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à primeira aula da Semana da Nutrição Esportiva, uma semana onde eu, Luan Lisboa, nutricionista esportivo, professor e palestrante, irei te mostrar como é possível sair do zero e se tornar uma referência na nutrição esportiva, com um consultório cheio de pacientes satisfeitos com os resultados. Mas o que significa ser referência em nutrição esportiva? Você pode pensar, né, que ser referência em nutrição esportiva é ter o consultório cheio de paciente, é aquele profissional que atende vários pacientes, está com a agenda lotada. Mas será que é apenas isso? Será que ser um nutricionista de referência significa, né, apenas ter o consultório cheio? Eu, né, costumo dizer que o profissional referência, né, ou aquele profissional que eu tenho como referência, e acredito que vocês tenham, que vocês têm profissionais como referência também, é aquele que domina a ciência da nutrição esportiva. O profissional de referência na nutrição esportiva é aquele que domina a ciência da nutrição esportiva. E ao dominar a ciência da nutrição esportiva, ele tem segurança ao elaborar e prescrever condutas nutricionais. E essa segurança faz com que ele tenha mais resultados com os seus pacientes e resultados de qualidade, resultados satisfatórios, né? Fazendo com que através desses resultados satisfatórios com os seus pacientes, não necessariamente significa perder mais peso, ganhar mais massa muscular, mas significa garantir resultado, reeducar o paciente, fazer com que ele consiga manter os resultados, né, que ele conseguiu ganhar. E ao você conseguir gerar resultados, deixar os seus pacientes satisfeitos, o que é que vai acontecer? Você vai receber indicação, né, tanto dos próprios pacientes como de outros profissionais, educadores físicos, nutricionistas que às vezes atuam em outras áreas, né? Você ser referência, né? Quando algum profissional da sua região falou em nutrição esportiva, pronto, pensei em fulano, porque fulano é um dos melhores profissionais que eu conheço. Isso é ser referência, não necessariamente ter apenas um consultório cheio. É claro que quando você se torna referência, você acaba tendo um consultório cheio de pacientes, né? A gente pode resumir, dizer que é o profissional que faz a diferença e de fato muda a vida do seu paciente para sempre, né? Um nutricionista de qualidade e referência que faz isso, né? E ganha admiração tanto dos seus pacientes como de outros profissionais da área ou de outras áreas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos do esporte, né? Isso é profissional de referência. Mas como é que isso é possível? Como é que eu posso sair do zero, né? Como é que eu posso ser um profissional que aparentemente não domina, não sabe, não conhece a nutrição esportiva? Como é que eu posso fazer para me tornar um nutricionista esportivo? Basicamente, é estudando o que realmente precisa estudar. Como assim, Luan? Ficou complicado. Eu costumo dizer, e eu vou mostrar para vocês, que a gente tenta aprender nutrição esportiva de forma incorreta, né? A gente esquece a importância da base para compreensão de conteúdos mais avançados, a importância da base para que você tenha segurança e mais resultados na prescrição. Então, ao estudar ou ao intensificar os estudos, né, ou focar em conteúdos de base, em conteúdos que realmente vão dar um conhecimento para que você consiga, né, ter uma visão crítica, uma visão mais ampla, vai fazer com que você tenha mais resultados, né? Porque eu costumo dar um exemplo. Antes de estudar sobre o quanto de proteína você precisa prescrever para hipertrofia, muita gente me pergunta isso, Luan, quanto de proteína eu preciso ofertar para um paciente que procura hipertrofia? Muitos profissionais e muitos estudantes, né, formandos principalmente, antes de estudar o quanto de proteína você tem que ofertar, eu pergunto, você já estudou o que é o processo de hipertrofia? O que é necessário para que ele aconteça e como de fato ele ocorre do ponto de vista celular, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista fisiológico? Ao entender, né, as peculiaridades do processo da hipertrofia, você vai entender como, através da nutrição, você pode potencializar, né, essa resposta e você vai saber o quanto de proteína você precisa ofertar. Então, a sua resposta, né? Você vai conseguir a sua resposta de forma muito mais fácil. E sem gerar dúvidas, e com segurança, né? Se você entende como é que funciona o processo, se você entende os fatores que são cruciais, né? Para que a hipertrofia aconteça, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, você tem segurança, não tem medo, né? Você orienta o paciente de forma adequada, você menciona o que é necessário para que ele tenha resultado, você
consegue, de fato, ter mais resultados. Mas não é só isso, gente. Mas não é só isso, porque tem gente que ainda não atua, né? Que tem um conhecimento na faculdade muito bom, que estuda, que é inteligente, mas quando vai para a prática, fica com medo de colocar tudo aquilo em prática, pegar aquele conhecimento e transformar, de fato, em conduta e transformar aquilo em resultado. Vocês precisam colocar a mão na massa. Muitos recém-formados, né, ficam com medo, com receio de prescrever uma determinada conduta, achando que isso vai gerar algum risco para a saúde ou que isso não vai gerar resultado, que vai comprometer de alguma forma o resultado que o paciente procura. Por quê? Porque não conhece a base, e aqueles que conhecem a base ficam com receio. Será que é isso mesmo? Gente, não ter medo de colocar o conhecimento em prática e fazer dos seus erros, porque erros são normais. O melhor nutricionista do mundo que você conhece, da face da Terra, da história da humanidade, começou errando. Isso é comum em qualquer profissão, isso é comum em qualquer situação, isso é a vida, né? E é a partir desses erros, né, que a gente comete na prática, que a gente consegue ajustar e definir a nossa conduta, a nossa linha de atuação, se tornando um profissional cada vez mais competente, mais seguro e gerando mais resultados com os nossos pacientes. Então, não tenha medo. Estudou, né? Entende a base, estudou as diretrizes, estudou a fisiologia, estudou as necessidades, as recomendações, coloca em prática, né? Se não teve resultado, ajusta para conseguir, né, garantir melhores resultados para o seu paciente. Mas vamos lá. Esse daqui sou eu. Essa foto é uma foto minha de 2012, né, quando eu me formei. Não tinha barba, né, tinha essa cara de garotão. De fato, eu entrei na faculdade muito cedo, já tem 10 anos que eu estudo nutrição, 7 anos, vai fazer 7 anos que eu atuo, né? E 5 anos que eu dou aula, né? Sou nutricionista esportivo, sou professor da graduação e da pós-graduação. E na faculdade, gente, por mais que vocês possam, Luan, um profissional legal, muita gente manda, Luan, você é minha referência, eu me espelho muito em você, na sua conduta, nas suas colocações, né? E eu fico muito feliz, muito grato quando eu ouço isso. Aliás, elogiar professor faz com que o professor ganhe o dia, né? Vocês não sabem o quanto que o professor rala para passar conteúdo de qualidade para você. Então, sempre que possível, elogie um professor. Não só a mim, né? Mas o professor da faculdade, da pós-graduação, de qualquer curso que vocês estejam fazendo. Né? Dê um bom dia, né? Porque isso faz com que a vida do professor, que justamente é passar conteúdo para vocês, fique mais feliz. Porque é isso que faz um professor feliz, é saber que ele está conseguindo ajudar de fato, a vida de nem que seja um aluno, né? Isso já faz com que a gente ganhe um dia. Gente, por mais que vocês me tenham como referência, né? Na faculdade eu também não fazia ideia do que era nutrição esportiva, né? Apesar de querer trabalhar na área, né? A gente sempre é comum um homem entrar na faculdade de nutrição querendo trabalhar com a área esportiva, e eu entrei também querendo trabalhar com a área esportiva, mas ao decorrer do curso eu fui percebendo que essa área era difícil, que tinha muito suplemento, né, muitas condutas diferentes, né, e aí eu tinha receio, né, dessas condutas, porque eram condutas bem diferentes da que a gente utilizava na área clínica, então era algo que me deixava preocupado. O pessoal só falava de proteína, frango, né, carne, suplemento para aumentar a massa muscular. Isso me deixava com bastante receio, né? Como quem é que não tinha receio no começo da faculdade, porque a gente sempre aprendeu, né, que o excesso proteico faz mal, que comer muita proteína não é legal. E aí eu cheguei a um ponto de falar, olha, eu não quero trabalhar nessa área, é uma área bem complicada, eu quero trabalhar na área hospitalar. Durante a graduação eu recebi convite para trabalhar em hospital, né, assim que me formasse. Estava decidido, porque eu também gosto bastante da área clínica, gosto bastante da fisiologia e fisiopatologia. Só que eu não gostava do ambiente hospitalar. Eu gostava do papel da nutrição na prevenção e no tratamento de doenças, só que o ambiente hospitalar não era um ambiente que me agradava muito, né? Tem gente que adora e tal, nada de errado com isso, mas não me agradava bastante. Então, eu não queria, de fato, apesar de gostar, eu não queria de fato trabalhar nessa área. E a gente sempre fica com aquele receio, né? Porque eu achava a nutrição esportiva um bicho de 7 cabeças, mas no final da graduação, no meu 7º semestre, se não me engano, no penúltimo semestre, eu entrei para um estágio na área esportiva. E foi durante esse estágio, né,
que eu percebi que eu estava tentando aprender o conteúdo de uma forma incorreta. Eu percebi que nesse estágio a gente estudava muito questões de fisiologia, conteúdos de metabolismo, de bioquímica, né? A gente ia a fundo entender como é que acontecia o processo de hipertrofia, a gente ia a fundo a entender como é que os suplementos, como é que os mecanismos, como é que acontecem os mecanismos de ação. E aquilo me deixou fascinado, porque ali de fato fez com que eu conseguisse aprender a nutrição esportiva, fez com que a nutrição esportiva deixasse de ser um bicho de sete cabeças. Quando a gente entendia o mecanismo de ação, é por isso que o paciente X precisa de Y de proteína. E foi aí que durante esse estágio eu me aprofundei, eu decidi me aprofundar no estudo da fisiologia, no estudo da bioquímica, para entender o que acontece, né? Meti a cara nos livros e artigos, né? Li muitos artigos, li muitos livros, e esse estudo, gente, na minha carreira, né, eu sempre falo que esse estágio que eu fiz foi um estágio na loja de suplementos aqui, né, com o nutricionista Vanilson, me proporcionou Vanilson e João Paulo, que foi o meu chefe também, foi o grande diferencial, porque lá eu consegui perceber o que é que eu precisava estudar para ser um bom nutricionista, perceber como eu precisava estudar, né, entender o que acontecia na base, entender o básico, né? Esse foi o diferencial da minha carreira. Eu entrei água nesse estágio e saí vinho, né? Foi uma mudança total, porque naquele estágio eu consegui, eu percebi o que é que eu tinha que entender. Não dava para falar de BCAA se eu não entendesse metabolismo de aminoácidos. Como é que eu vou falar se o BCAA funciona ou não se eu não domino metabolismo de aminoácidos? Não dava para falar sobre supercompensação de carboidratos se eu não entendesse metabolismo de glicogênio. Então, eu percebi que falar de suplemento sem entender, ou falar de condutas nutricionais para o esporte sem entender o básico, era algo que, na minha concepção, era gravar fórmulas e sem entender o porquê, né? Isso para mim não funciona. Eu sempre fui um aluno que perguntava bastante por quê, né? Por quê, por quê, por quê? E aí, na graduação, eu percebi, enquanto muita gente tentava aprender a fórmula ideal para calcular o VET para o paciente que quer emagrecer, eu corria e estudava o processo de emagrecimento, como é que ocorre a saída de gordura do nosso corpo, né? Então, enquanto muita gente estudava quanto de whey é necessário para hipertrofiar a massa muscular, eu estudava como é que acontece o processo de hipertrofia, como é que acontece a síntese de proteínas, o aumento de massa muscular, né, para de fato saber se o whey é necessário ou não, se o whey aumenta a massa muscular ou não. Enquanto muita gente estudava o quanto de carboidrato tinha que ofertar, eu estudava o porquê. Por que eu tenho que ofertar carboidrato durante o treino? Né? Qual a relação disso com performance? Qual a relação disso com a geração de trabalho? Esse foco nos porquês, né, me fez ter uma visão ampla da nutrição, e crítica, ampla e crítica em relação à nutrição esportiva, entender os porquês, entender a base. Isso foi o que mudou completamente a minha vida. Eu sou eternamente grato, a Vanilson por essa oportunidade de estágio, porque me fez ter uma visão, né, muito diferente durante a graduação. E isso para mim foi o diferencial, né, porque eu percebi o que eu tinha que estudar. E aí, em 2014, eu recebi um convite da minha ex-professora para participar da seleção da faculdade onde eu me formei para ser professor. Daí lá eu passei nessa seleção. No mesmo ano eu comecei a dar aula também em cursos de pós-graduação, me formei em 2012, 2014 eu comecei a dar aula tanto na graduação como na pós-graduação, e eu sempre ministrei, desde que eu entrei na faculdade, sim, todos os semestres eu ministrei a disciplina de nutrição esportiva, e eu percebi que muitos alunos se queixavam assim que eu entrei na faculdade, né, porque a professora que ministrava a aula não era necessariamente da área esportiva, apesar de ser um excelente profissional, mas não era da área esportiva, então não tinha a prática, e muita gente tinha dificuldade de aprender esses conteúdos, porque na faculdade era um negócio bem superficial, né? Falava sobre coisas que a gente não aplica na prática, falava sobre condutas que, por exemplo, a gente estuda muita, os livros focavam bastante na performance, mas na prática você vai trabalhar com hipertrofia, que paga o seu salário, né? O que paga as suas contas, a hipertrofia e emagrecimento, apesar de sempre ter aquele paciente que deseja a performance esportiva. É importante. Se você entende a performance esportiva, hipertrofia e emagrecimento fica mais fácil. E aí, tanto do pessoal da graduação como da pós-graduação sempre me queixavam que o assunto na faculdade era muito superficial, quando tinha a disciplina. E muitas vezes na graduação eu cansei e canso de ouvir até hoje profissionais relatando que não tiveram na graduação
a disciplina de nutrição esportiva. E, gente, por incrível que pareça, muitos desses profissionais vão atuar na área sem conhecimento. Acredito que talvez você que esteja me assistindo tenha passado por isso, não tenha tido essa disciplina na faculdade, não tenha se aprofundado, não tenha tido a chance de se aprofundar nesse conteúdo para aprender, para conseguir aplicar todo esse conhecimento, né? E aí o pessoal, quando se forma para preencher essa lacuna, vai fazer o quê? Cursos de pós-graduação em nutrição esportiva. Só que quando entra nos cursos de pós-graduação, percebe que falta a parte prática, né? Porque muitos cursos de pós-graduação não focavam na parte prática, na parte de elaboração da conduta, na parte da hipertrofia, do emagrecimento. Eu sei porque eu também dei aula em pós-graduação e eu vi a ementa de muitos cursos, né? E eu sempre tentava, durante as minhas aulas, trazer mais para a prática, mas a ementa não abordava diretamente isso. Então, muita gente entrava na pós-graduação e também saía inseguro. E aí, quando eu comecei a viajar pelo Brasil, eu percebi que essa queixa era generalizada. Não era só aqui na Bahia, em Salvador, onde eu dou aula, era no Brasil inteiro, né? Muitos alunos me relatavam: aluno, eu tenho medo de não saber identificar qual o melhor suplemento, né? Qual o melhor para hipertrofia, qual o melhor para emagrecimento, qual o melhor para performance. Principalmente, eu não sei, eu tenho medo de não utilizar de forma correta, de ofertar em excesso, fazer algum mal para a saúde. Eu tenho medo que o suplemento gere algum risco para a saúde. Então, muita gente relatava medo, né? Eu não tenho medo de conseguir interpretar essas vias bioquímicas e aplicar isso na prática para elaborar a minha conduta, né? De não saber interpretar o resultado de um artigo. Eu li um artigo que mostrava que tal conduta era interessante, mas na prática não era assim, né? Porque eu não conseguia interpretar o artigo direito, né? Não sabia identificar os protocolos. Muita gente me pergunta até hoje: Luan, qual a melhor dieta para emagrecimento? Tem a low carb, tem a cetogênica, tem a low fat, qual a melhor, né? Porque você não domina a base, você não teve um conteúdo de base muito bom, então fica complicado, você fica com medo de escolher o protocolo adequado para garantir os seus resultados. Muita gente não sabe como estimar as necessidades energéticas. Essa é uma maior dúvida, uma maior dificuldade dos alunos, de alguns profissionais que começam a atuar na área, né? Qual fórmula utilizar para calcular o VET, qual protocolo utilizar para calcular o percentual de gordura corporal, como fazer isso, né? E aí é bem complicado e tem muita gente com dúvidas simples, gente. Por exemplo, eu já cansei de dar aula e mostrar: a conduta para hipertrofia é essa, X de proteína, X de carboidrato, essa é uma boa estratégia. E aí muita gente me perguntava assim: professor, é X de carboidrato, mas qual alimento eu utilizo, né? Qual alimento? Eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula no Rio Grande do Sul e me questionaram isso. Eu falei: o alimento que você utiliza eu não sei. Lá na Bahia, em Salvador, eu utilizo muito cuscuz, que é uma fonte de carboidrato. Eu não sei qual alimento fonte de carboidrato que é comum aqui na região. Você pode optar por utilizar, não tem problema. Avalia a composição e o alimento em si, muitas vezes, não é o diferencial, né? Garantir as necessidades e adequar os alimentos ao gosto do paciente, né? A cultura do paciente. Então, essas questões que parecem simples demais, em relação a qual alimento escolher, gerava bastante medo, né? E quando o pessoal ia trabalhar com atleta de alto rendimento, professor, trabalhando com atleta profissional de luta que precisa baixar peso, que precisa daquilo, e aí me mandavam e-mail, mensagem, me ligavam desesperados, meus ex-alunos, para que eu ajudasse, porque, de fato, né, faltava uma base ou faltou empenho durante a graduação, para tentar, ou pelo menos, não digo nem falta de empenho, né, mas falta de direcionamento, né? Vocês não foram, muita gente não foi bem direcionada para o que precisa de fato estudar, né? E aí eu percebi que muitos alunos não sabiam nada de nutrição e aqueles que achavam que sabia, né? Não todo mundo, é claro que tinha gente que de fato sabia nutrição, mas tinha muita gente que achava que sabia nutrição, mas na verdade eu só replicava a conduta, porque era aquele aluno, aquele profissional que ia para vários congressos e aí anotava a conduta de vários profissionais renomados e aí só fazia replicar a conduta, mas se você perguntasse o porquê, felizmente, esses profissionais não saberiam responder. Então, muita gente achava que sabia nutrição esportiva porque ia para muita palestra, sabia muita conduta, mas não entendia como a conduta funcionava e por que aquela conduta funcionava. Ou seja, literalmente uma fábrica de replicar fórmulas, que é o que existe hoje. Por isso que eu falo da importância de se entender a base, gente. Guarda isso, faz uma tatuagem no braço. Eu preciso estudar o básico. A base nunca é demais para aprender o básico, nunca é demais para aprender a base. Faz uma tatuagem com isso para nunca mais esquecer, porque isso é muito importante.
Por que muita gente não consegue ser uma referência? É baseado no que eu contei da minha história para vocês, ó. É por isso. Muita gente nem conhece esse livro, né? Provavelmente, não sei se você conhece, mas esse é um livro sensacional, é um livro de base que eu uso na graduação, Fisiologia do Exercício, de McCardle. É um livro que traz para a gente um conhecimento básico, não se aprofunda, mas para quem está começando é sensacional entender esse conteúdo, porque muita gente não estuda o básico antes de estudar conteúdos avançados. E se você não domina nem o básico, você não domina conteúdos avançados, você não tem segurança, você replica fórmulas, e fórmulas funciona para muita gente, mas para muita gente também não funciona, né? Muitos pacientes vão ter resultados, né, com aquelas condutas tradicionais. Low carb para todo mundo, às vezes funciona porque a maioria dos indivíduos são sedentários, mas quando você pega aquele indivíduo ativo, você percebe que ele está perdendo massa magra, que está comprometendo a disposição física dele, e você não sabe o porquê, porque você não estudou a base. Então, não tem como ser um nutricionista referência, não tem como ser referência na área se você não estuda a fisiologia e a bioquímica do exercício. Gente, para entender, preste atenção, para entender necessidades nutricionais, antes é preciso entender as demandas. Antes de saber quanto prescrever, você precisa saber o porquê que o seu corpo precisa. Se você não entender as demandas, você vai aprender o quanto, porque você viu na fórmula, mas você não vai saber o porquê. Você vai aprender que para hipertrofia você precisa de dietas hiperproteicas, mas você vai ficar às vezes com medo porque você não sabe por que o corpo precisa de uma dieta hiperproteica. Então, quando você entende o porquê, né, quando você entende as demandas, você tem uma visão crítica, né, e mais segurança ao prescrever. Não, se de fato a demanda do treino de musculação é essa, eu posso ficar tranquilo em aumentar a ingestão proteica porque essas proteínas serão utilizadas para gerar tecido. Não vai gerar excesso, não vai gerar amônia, essa amônia não vai comprometer minha saúde, por quê? Os aminoácidos serão utilizados para formar proteínas corporais. Então, quando você entende a demanda, você fica muito mais seguro. Não, isso daqui não gera risco porque o metabolismo e a fisiologia funcionam dessa forma. Né? Você fica mais seguro quando você domina o básico. Então, quer ter segurança na sua prescrição? Entenda o básico. E essa é uma dor de muita gente. Falta de segurança. Às vezes vocês vão para trocentos cursos sensacionais, maravilhosos, mas vocês não entendem o mecanismo, aí vocês ficam inseguros em prescrever aquela fórmula que foi utilizada, em prescrever aquele suplemento que foi recomendado, em prescrever aquela conduta que foi recomendada. Então, entender a demanda facilita ou dá mais segurança. Por exemplo, muita gente afirma que engordamos ao comer grandes quantidades de carboidratos. Aí eu pergunto, por que maratonistas comem até 4 vezes mais carboidratos do que uma pessoa normal, entre aspas, uma pessoa sedentária, e não engorda? Porque maratonistas apresentam uma alta demanda de glicogênio. Ao entender metabolismo de glicogênio, ao entender demanda de glicogênio, você nunca mais vai ficar com medo de prescrever carboidratos para quem precisa. Você vai perder a carbofobia, se você tiver, né? Porque, a prescrição de carboidrato depende do quanto que a pessoa gasta. Não faz sentido metabólico nenhum, gente, o corpo guardar carboidrato em forma de gordura, por mais que você tenha rios de insulina, né? Claro que falando de uma pessoa saudável, não é uma pessoa resistente à insulina. O corpo não faz sentido guardar carboidrato em forma de gordura se você precisa de glicogênio. Então, o que determina isso é glicogênio, porque você estudou o metabolismo de glicogênio, você sabe isso, você prescreve. Não, fulano, pode comer o seu carboidrato, pode comer o seu arroz à noite, pode comer o seu macarrão, que não tem problema nenhum, né? Isso não vai gerar, não vai comprometer a sua saúde, né? E por que a gente suplementa, outro exemplo, por que a gente suplementa carboidrato e não lipídio durante uma competição, exercício ou exercício de longa duração, né? Porque a disponibilidade de gordura não é fator limitante, porque gordura é o que não falta no seu organismo. Às vezes a sua capacidade de utilizar essa gordura pode estar diminuída porque você não tem tantas adaptações metabólicas quanto uma pessoa treinada. Mas o problema não é ter ou não ter gordura, o problema é saber utilizar. E aumentar a ingestão de gordura aguda não faz com que você utilize mais gordura, pelo menos não de forma otimizada. O que vai determinar isso é o seu conteúdo de glicogênio. O que gera mais trabalho é glicogênio. Como é que eu manipulo o glicogênio agudo, Luan? Carboidrato. Por isso que a gente suplementa carboidrato, por isso que os isotônicos e as bebidas esportivas são ricas em carboidratos e não gordura durante o exercício físico. Outro exemplo, pensando na hipertrofia, por que não devemos realizar restrição calórica quando o objetivo é otimizar os ganhos
de massa muscular. Gente, hipertrofia, como qualquer outro processo anabólico, requer ATP. Quando você priva o corpo de ATP, você compromete o processo anabólico. Então você está dizendo que não tem hipertrofia quando não tem caloria? Tem, só que você não otimiza. Otimizar é favorecer o máximo possível de hipertrofia, porque o corpo está tentando poupar a energia que você está fazendo déficit calórico. Então, para gerar o máximo de hipertrofia possível, é necessário que haja caloria para que essa proteína seja construída. Então, quando você entende que o processo anabólico, o processo hipertrófico de síntese proteica é um processo que consome energia, você sabe que prescrição para hipertrofia, aí você fica tranquilo em prescrever carboidrato, em prescrever gordura, em prescrever proteína para esse paciente, porque você entende o básico. Falando de emagrecimento, olha que interessante, por que não devemos nunca fazer uma restrição calórica severa e cortar proteína na dieta? Apesar de muita gente fazer, né? Porque, gente, esse corte acentuado de caloria, ou esse corte de proteína da dieta, favorece a massa magra. Massa magra é algo que acaba com a manutenção do peso perdido e com a continuidade desse peso perdido. Aí você perde peso, muito peso no período, depois você entra no efeito platô e você começa a ter prejuízo para a sua saúde, prejuízos estéticos, o cabelo fica caindo, unha fica quebradiça, a pele fica ressecada, porque você comprometeu caloria, comprometeu ingestão proteica, porque você entende o que é necessário, como é que funciona o metabolismo proteico, como funciona o metabolismo de gorduras no nosso organismo. Grava isso, faz a tatuagem, como eu falei lá, para nunca esquecer. Então, se você não entender as demandas do exercício e apenas decorar a conduta, você nunca será um profissional referência em nutrição esportiva. Então, se você quiser, compra um livro de fisiologia do exercício, lê um capítulo todo dia antes de dormir. Se você tiver dificuldade, faz isso. Todo dia antes de dormir, compra um livro de fisiologia do exercício. Esse que eu falei para vocês, se vocês quiserem comprar. É um livro muito bom. E lê esse livro todo dia antes de dormir. E principalmente quando vocês se formarem, ou se vocês estiverem se formando, ou se vocês já atuam na área, mas querem entrar na área esportiva, não tenha medo de praticar aquilo que você estudou. Se não der o resultado esperado, muda a conduta. Né? Nenhum resultado é tão ruim que não possa ser revertido. Você fez uma prescrição para emagrecimento, o paciente não teve emagrecimento, muda a conduta, estuda um pouco mais, né? Tenta encontrar o que foi que aconteceu, identificar, altera a conduta, porque a gente precisa errar para aprender. Eu passei por isso tudo. Na prática, a gente fazia cálculo bonitinho lá, perfeito, as necessidades energéticas, e o paciente não perdia peso. Porque às vezes o paciente já tinha um hábito diferente, a ingestão calórica habitual dele era maior do que o que você prescreveu. E aí você precisa, por exemplo, calcular a ingestão calórica habitual. Então, o medo e a insegurança de prescrever ou de colocar a mão na massa, depois de ser estudado, não adianta você ser super inteligente, estudar, dominar os conteúdos todos que eu falei que são importantes para você entender, se você não colocar e não praticar, não prescrever. Luan, como é que eu faço? Eu não tenho paciente. Faz conduta de graça. De graça mesmo. De graça é a melhor forma da gente aplicar o nosso conhecimento, gerar resultados, gerar indicação. Eu saía de minha casa de ônibus para atender pacientes em suas residências e muitas vezes de graça. Para quê? Para praticar, para colocar a mão na massa, para ver resultado, para testar a conduta, para testar o meu conhecimento. Façam isso. Tá com insegurança? Chame vá para um grupo de estudos, né? Ofereça seus serviços para alguns atletas, para algumas pessoas, fale que você vai fazer um acompanhamento gratuito, né, para ganhar experiência, porque isso é muito importante. Não tenham medo de praticar, gente. Isso vai fazer uma diferença enorme, porque a gente só aprende testando, e aí os erros servem como lição para a gente aprender e nunca mais cometer aquele erro cometido. Você comete o erro uma vez, a tendência é que nunca mais, né, você cometa esse erro novamente. Então, sem praticar, não tem como gerar resultado, né? A insegurança, como eu falei, compromete os seus resultados e a sua evolução como profissional. Então, deixem a insegurança de lado. Eu sei que é complicado, mas vão lá para o campo de batalha, para a prescrição, coloquem em prática tudo que vocês estudaram, as noites perdidas lendo McCardle, lendo artigos científicos. Por exemplo, muita gente até sabe o quanto de carboidrato vai ofertar pré-treino, né? Porque tem lá na recomendação do ACSM, do American College. Mas quando você vai prescrever aquilo, sim, é 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, 1 a 4 horas antes do treino. Mas como é que eu traduzo isso em comida?
uso pão, uso carboidrato. Perceba que essa é uma dúvida simples. Você já sabe a conduta, né? Apesar de ser simples essa dúvida, né? Posso ofertar pão se o paciente gosta de pão, posso ofertar e não tem nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de problema. Posso ofertar carboidrato, posso ofertar uma raiz. Tudo depende do paciente, mas às vezes a gente fica preso nessas questões simples porque a gente tem insegurança, sem insegurança, né? É normal, mas testa o pão, testa a tapioca, testa a vitamina de banana, né? Testa a raiz, testa para ver que o paciente, sabendo a conduta, o alimento pode ser aquele que o paciente mais se adapta. Muita gente erra ou compromete as suas intervenções por insegurança. Então, segurança não funciona. Outra coisa, falta de senso crítico na leitura de artigos, extrapolações indevidas. Eu vejo demais isso daí, né? Demais, porque eu peguei aquele artigo que mostrou que tal conduta aumentava a lipólise, que aquilo emagrece. E quando você vai à prática, o paciente não emagrece. Porque diferença estatística é diferente de relevância clínica. Diferença estatística é diferente, P diferente de 0 menor, P menor do que 0,05. Né? Diferença relevante é aquilo que o paciente ou que você considera adequado, né? Às vezes relevante para um paciente é perder 1 quilo por mês, o outro é perder 2 quilos, o outro é perder meio quilo. Então a relevância clínica ela é diferente de diferenças estatísticas. Então a gente precisa ter cuidado, né, e senso crítico ao ler, interpretar e aplicar, né, o raciocínio ou o conteúdo daquele artigo na nossa prática clínica, para a gente acabar não comprometendo a nossa conduta também. E o que eu preciso fazer, Luan? O que eu preciso fazer, então? Você falou o que eu não tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer? Entender e se aprofundar no porquê. Você pergunta muito porquê na aula, né? Tem que ser igual a criança em aula. Por que, professor? Porque proteína. Por que, professor? Porque aqui. Por que, professor? Pergunta por quê. Professor adora perguntar por quê. Desde que vocês não perguntem com um tom de deboche, né? Porque tem gente que gosta de abusar. Mas o professor adora essa curiosidade do aluno, adora responder dúvidas. O que faz a aula ficar legal na graduação, na pós-graduação, é o questionamento que vocês fazem. Às vezes na aula online são as perguntas pós-aula. Isso enriquece muito o seu conhecimento e enriquece o meu conhecimento também. Então pergunte por quê. Não escute e aceite apenas. Por que que isso existe? Por que que isso acontece? Isso é entender a base, né? Entender o básico, entender o funcionamento. Em minhas aulas e cursos, eu sempre aprofundo em conteúdos básicos. Eu sempre falo bastante de fisiologia, sempre falo bastante de bioquímica, né? E sempre tento trazer esse conteúdo para a prática. Meu objetivo, eu sempre falo para os meus alunos, meu objetivo é estimular o máximo de senso crítico possível. Eu sempre falo, por exemplo, nas minhas provas da graduação, eu costumo falar que nas minhas questões abertas não existe a pergunta correta, existe a justificativa correta. A partir do caso clínico, você, com o seu olhar, vai definir a sua conduta desde que você justifique essa conduta de forma correta. Isso é ter senso crítico, é interpretar. Né? É claro que tem que estar dentro do padrão, na verdade, dentro do padrão que eu digo, não de algo preso, algo fixo, mas as suas justificativas precisam ser plausíveis, justificativas precisam ser baseadas em evidências, não é? Eu tirei da cabeça porque isso, porque aquilo, tem que ser baseado em evidência. Mas a sua justificativa mostra o porquê que você está fazendo aquilo e mostra que você aprendeu, de fato aprendeu. Eu sempre tento instigar isso daí. Né? Gente, tira da cabeça essa ideia de que eu não consigo aprender, estudar fisiologia, estudar bioquímica, estudar fisiopatologia, estudar metabolismo. Esquece isso, você consegue. Isso aí é um bloqueio que você mesmo coloca uma barreira que você coloca na sua cabeça. Consegue. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Não desiste, você consegue. E não tem que ter pressa, não tem que ter pressa. Vai no seu tempo, vai devagar, vai aprendendo, porque é assim que é a vida, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo de aprender, mas nunca desista. Se você quer ser um profissional de referência, nunca desista. Eu acredito que todo mundo deseja ser um profissional de referência, ser um profissional reconhecido, né, pelos pacientes, pelos profissionais, pela sociedade. Isso é muito legal, muito gratificante. É mais gratificante do que ter o consultório cheio. É você ser considerado, né, ser indicado, você reconhecido como um profissional de referência em sua área. Então, sim, você é capaz de se tornar um profissional de referência. Gente, a gente fica por aqui nessa aula, né? A aula 2 vai ao ar no dia 30, às 6 horas.
Não percam a aula 2. Nessa aula 2 eu vou trazer um passo a passo para mostrar que você pode. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo para facilitar, né, a jornada de vocês na busca, né, pela referência na nutrição esportiva. Quem quiser me acompanhar no Instagram, coloca lá @prof.luanlisboa. Não esquece de me seguir no YouTube também, tem muito conteúdo legal, tanto no YouTube como no Instagram. YouTube é youtube.com/Luan Lisboa. Se vocês colocarem lá Prof. Luan Lisboa, vocês vão encontrar o meu canal. Tem aula gratuita toda semana, né, sobre diferentes temas da nutrição esportiva. Então, se você puder, comente aqui embaixo o que é que você achou dessa aula, né, que eu vou tentar responder todos os comentários, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e não perde o nosso próximo encontro, tudo bem? Até a próxima!